Olá, terceiro ano, tudo bem com vocês? Hoje a nossa aula de ciências está na página 228. Coloquem a data lá, por favor. E nós vamos falar sobre como os animais se alimentam. Eu estou com o microfone aqui pertinho, porque está muito agitado aqui e muito barulho. Eu não quero que isso atrapalhe a nossa aula, tá bom? Então, como a gente vai falar sobre a alimentação dos animais? A tia Cris já falou na semana passada sobre revestimento, corpo, né? E nós vamos falar hoje sobre a alimentação e a respiração dos animais, tá bom? E essa menina aí, hein? O que ela está fazendo? Ela está comendo uma fruta, né? Uma maçã. E qual a importância dessa atividade? É para se manter vivo, crescer e se desenvolver. Os seres vivos precisam de nutrientes e de energia. Nós precisamos de nutrientes para as nossas atividades diárias, crescer, se desenvolver. Então, tudo isso provém dos alimentos que nós ingerimos, tá? Que nós colocamos no nosso corpo. Outros animais também necessitam de nutrientes para se desenvolver adequadamente, tá bom? As plantas produzem o próprio alimento por meio da fotossíntese, a gente já conversou sobre isso. Mas isso não ocorre com os animais. Eles precisam de se alimentar de outros seres vivos para conseguir os nutrientes e a energia de que precisam para sobreviver e se desenvolver, tá? Então, a alimentação ela é um ato importante, pois por meio delas obtemos os nutrientes e a energia de que precisamos para crescer e a gente se desenvolver. Isso também acontece com os animais, tá bom? Os animais podem ser classificados quanto ao tipo de alimento que ingerem, que eles comem. Vejamos a cena a seguir. Meu livro está assim, eu vou botar ele abertinho aqui. Então, essa cena mostra alguns animais aí fazendo a sua alimentação e classificando aí esses animais de herbívoro, onívoro e carnívoro. Vamos ver um pouquinho a mais sobre isso. Então, o animal herbívoro, ele é um animal que se alimenta somente de planta, tá? Então, a capivara é um exemplo de animal herbívoro. Ela se alimenta de capim, gramas e ervas. Então, são animais que se alimentam de vegetais e seus derivados, tá? Como o boi também, a girafa, a borboleta, que se alimenta do néctar da planta, tá? São animais herbívoros. Animal onívoro. São animais que se alimentam de vegetal e carne, tá? E temos o exemplo aí do macaco prego, que ele se alimenta de frutos, folhas, galhos, pequenos insetos e ovos. Tem também o porco, raposa, urso, morcegos, que são também exemplos de animais onívoros. Animal carnívoro. É o animal que se alimenta somente de outros animais, tá? O jacaré do Pantanal é um exemplo de um animal carnívoro. Ele se alimenta de peixes e de outros animais aquáticos, como o caranguejo, tá? E nós, seres humanos, nós somos animais o quê? Onívoros. Por quê? Porque nós nos alimentamos tanto de carne como também de vegetais. Só a gente observar aí a nossa alimentação, quando a gente coloca uma proteína, uma carne, né, no prato, uma salada, umas folhas, né? Então a gente também se alimenta e nós somos onívoros, tá bom? Na página 230 fala da estratégia para obter esse alimento. Porque nós temos mão, braço, perna, a gente consegue fazer o nosso alimento e tal. E os animais, como é que eles fazem para pegar esse alimento, né? Quais as estratégias que ele usa para conseguir o seu alimento? Então, os animais carnívoros, geralmente, eles têm dentes afiados, eles têm garras, eles conseguem lá obter o seu alimento.
Mas os animais herbívoros, eles não precisam deter nem capturar as suas presas, né? Os seus alimentos. Eles têm os dentes mais achatados e isso favorece a mastigação deles, já que os animais herbívoros, eles se alimentam somente com os vegetais. Então, é muito mais fácil, tá? E aqui fala da importância da alimentação para a sobrevivência e o desenvolvimento dos animais, e por isso a busca por alimentos é uma das principais atividades que os animais realizam, tá? Alguns animais apresentam estruturas no próprio corpo que os auxiliam a obter alimentos, como a língua comprida e pegajosa dos tamanduás e o pescoço comprido da girafa, tá? Então, o tamanduá é um animal que insere a sua língua comprida e pegajosa nos formigueiros e captura as formigas que ficam grudadas, como é uma língua pegajosa, né? Fica com a língua aí grudada as formigas ficam na língua do tamanduá grudadinhas, aí ele consegue obter o seu alimento. Muitos animais, como a aranha de alçapão, apresentam estratégias para obter seus alimentos. Para capturar o alimento, essa aranha constrói um buraco no solo, com uma pequena abertura escondida com folhas, solo e seda, criando uma espécie de alçapão. Olha só como é, né, gente? Ela consegue se esconder, ela consegue colocar uma folha, tudo em cima, ela se esconde, né? Porque um alçapão é uma porta com uma tampa que fecha, né? Então ela consegue se esconder para conseguir ali o seu alimento. Ali, a aranha fica à espera de algum inseto, que ao passar pela armadilha, ela rapidamente sai do alçapão e captura o seu alimento. Olha que interessante, né? Dentre outros animais aí que vocês podem também estar pesquisando aí na internet sobre os animais, como eles capturam o alimento, é incrível. E agora nós vamos falar sobre a respiração dos animais, tá? Que está na página 231. Observando essa foto aí desse menino nadando com os peixes, né? E como que esse menino está obtendo esse gás oxigênio para respirar? Nós sabemos que o ar oxigênio ele é obtido do ar atmosférico, ou seja, de fora da água, né? Então ele está usando um equipamento, tá vendo aí, ó? Ele está usando equipamento para respirar. Tem um cano que está fora da água, ele está conseguindo esse ar oxigênio lá de fora, tá? De onde os peixes mostrados na fotografia obtêm o gás oxigênio para respirar. De onde? Então, os peixes já obtêm da água o gás oxigênio que utilizam na respiração. Então, o gás oxigênio está dissolvido na água. Como assim, Tia Lu? A gente vai ver na próxima página sobre isso, tá? Bem melhor que tem um desenho lá mostrando para a gente. Assim como as plantas, os animais também respiram. O gás oxigênio é essencial para a maioria dos seres vivos, pois ele participa do processo de obtenção de energia que ocorre nas células. Durante esse processo, a célula consome o gás oxigênio e produz o gás carbônico que é liberado no ambiente. Como a respiração dos animais pode ser associado à fotossíntese? Então, a fotossíntese, como a gente já estudou, ele é um processo que absorve o gás carbônico e libera o oxigênio no ambiente, né? E parte desse oxigênio é utilizado na respiração dos animais, quando ocorre a formação do gás carbônico, tá? Liberado no ambiente e novamente utilizado pelas plantas, tá? E os animais mostrados na fotografia realizam a respiração da mesma maneira? Não, né, gente?
não é da mesma maneira, eles apresentam diferentes maneiras de respirar. Um exemplo, nós, seres humanos, a gente obtém o oxigênio e nós precisamos do ar atmosférico e nós realizamos a respiração pelo pulmão, né? Nós já tivemos essa aula, nós já falamos sobre isso, que é pelo pulmão. E os peixes mostrados aí nessa foto, ele obtém o ar oxigênio da água e realizam a respiração pelas brânquias, que eu vou mostrar para vocês agora na nossa próxima página, 232. A gente vai observar alguns tipos de respiração. É a respiração traqueal, a respiração branquial e a respiração pulmonar e a cutânea. Vamos ver como cada uma é, tá? Então, cada respiração aí está representada com uma figura do lado. Então, quando eu for lendo, observem também a figura para vocês entenderem como é que é esse processo aí de respiração, tá? Então, alguns animais, como besouros, formigas, abelhas, moscas e borboletas, realizam a respiração traqueal, tá? No corpo desses animais, existe um sistema de tubos. Olha a foto aí ao lado. As traqueias, tá? Que apresentam pequenos orifícios que se abrem na superfície do corpo do animal e por onde o ar atmosférico entra. Então, nós temos duas setinhas, a azul e a vermelha. No interior do corpo do animal, o gás oxigênio, que é a setinha azul, é absorvido pelo sangue. O gás carbônico, que é a setinha vermelha, passa do sangue para as traqueias, sendo eliminado para o ambiente, tá? A maioria dos peixes, está aí a questão que eu falei no exercício anterior, realiza a respiração branquial. Nesse tipo de respiração, a água entra pela boca, olha aí a imagem, tá? A setinha azul entrando, a água entrando pela boca e passa por estruturas chamadas brânquias, tá? Que são aquelas coisas que tem no peixe. É por ali que eles respiram, onde o gás oxigênio é absorvido pelo sangue e transportado pelo corpo do animal. Por meio das brânquias, o gás carbônico presente no sangue é eliminado na água, tá bom? E temos alguns animais, como os cachorros, gatos e cavalos, que realizam a respiração pulmonar, tá? Tem um desenho aí do cavalo aí em cima mostrando o pulmão do cavalo. Nesse tipo de respiração, o ar entra nos pulmões durante a respiração. No interior dos pulmões, o gás oxigênio passa para o sangue, de onde é distribuído às demais células do corpo. O gás carbônico presente no sangue é eliminado para o ambiente pelos pulmões durante a expiração. Então, nós já estudamos sobre isso, sobre inclusive a nossa respiração. Ó, respirou, soltou, expirou, tá? Então, ele é eliminado para o ambiente pelos pulmões durante a expiração, tá? Alguns animais, como, olha que interessante isso, alguns animais, como as minhocas e as sanguessugas, realizam a respiração cutânea. Olha aí a minhoca lá entrando ali na terra, né? E como que é o revestimento desse corpo e os vasos sanguíneos, tá? Tem a figura aí ao lado. Nesse tipo de respiração, o gás oxigênio é absorvido do meio ambiente por meio do revestimento do corpo, passando para o sangue. O gás carbônico presente no sangue é eliminado para o ambiente pela superfície do corpo. Olha que interessante. E na página 233, 234, 237 e 238, nós temos algumas atividades que vocês, depois dessas aulas, conseguem fazer tranquilamente. Façam esses exercícios e depois
volta aqui para a gente concluir essa tarefa, tá bom? Atividade número 1. Vamos corrigir. Escreva a letra C para os animais carnívoros, H para os animais herbívoros e O para os onívoros. Faça uma pesquisa se necessário. Lembra que eu falei com vocês? Se tiver alguma dúvida, pesquisem. É importante para vocês, tá bom? Então, eu vou dizer aí o animal e a letrinha que vocês precisam colocar, tá bom? Leão, letra C, de carnívoro. Chimpanzé, letra O, de onívoro. Vaca, letra H, de herbívoro. Cavalo, letra H. Ser humano, somos onívoros. Rato, letra O. Lobo-guará, letra O. Coala, letra H. Carneiro, letra H. Tubarão, carnívoro, eu dei até um exemplo lá, né? O porco, onívoro. Coelho, herbívoro. Cobra, carnívoro. Galinha, onívoro. E a tartaruga é onívoro também, tá? Número 2. Ligue cada animal à descrição de como ela captura seu alimento. Então, nós temos o golfinho, o camaleão e o beija-flor. Então, o golfinho, ele emite sons que ajudam a localizar seu alimento no ambiente, como nos mares. É muito interessante, tá, gente? Depois, se vocês quiserem ver, eu sou super apaixonada por golfinhos. E eles emitem um som tão bonito. É muito legal vocês também fazerem essa pesquisa, tá? O camaleão, ele utiliza camuflagem para se disfarçar no ambiente e lança a língua comprida e pegajosa para capturar os insetos, tá? Lá, isso foi na aula da tia Cris, lá tem na primeira página tem a foto, né? E de como ele consegue capturar o seu alimento. O beija-flor, com o seu bico comprido, língua longa, busca o néctar no interior das flores. E olha como o beija-flor também é importante para o nosso meio ambiente, né? Ele contribui para a reprodução também das plantas, tá? Então é muito interessante. Na página 234, nós temos o número 3, que está pedindo para a gente observar esse diagrama aí abaixo, tá? É um quadrinho com várias letrinhas e vocês precisam encontrar, circular nesse diagrama 4 tipos de respiração utilizados pelos animais. E escreva nessa linha aí abaixo. Então, você vai procurar os 4 tipos de respiração e colocar aí o nome delas na linha abaixo. Então, nós temos a respiração traqueal, cutânea, branquial e pulmonar, tá? São as 4 palavras que tem aí nesse diagrama. Nós temos, além dessas 4 palavras, quem fez esse exercício provavelmente achou algumas palavras conhecidas dentro desse diagrama, que é ética, razão, honestidade, amor e respeito, tá? Então, nós encontramos mais 5 palavras aí nesse diagrama. O que eu gostaria que vocês fizessem? Se sobrou aí uma linha, um pedacinho dessa linha, ou lá em cima, até no número 3, tem um espaço em branco, escolham uma palavra e façam uma frase com essa palavra. Exemplo, eu vou escolher a palavra respeito. Eu respeito a natureza, tá? É uma frase, ok? Eu gostaria que vocês não colocassem só a que eu falei, mas coloquem também uma frase de vocês em relação a isso tudo que nós conversamos sobre os animais, sobre respeito ao meio ambiente, sobre o cuidado do meio ambiente, tá? Letra B. Escreva os tipos de respiração identificados no diagrama, nos animais correspondentes a seguir. Então, as 4 respirações que nós identificamos lá em cima no diagrama, a gente vai colocar aos respectivos animais.
As sanguessugas, nós já estudamos que é pelo revestimento do corpo. Então, é uma respiração cutânea, tá? A borboleta é a respiração traqueal, o peixe branquial e a girafa é pulmonar. E seguindo lá para a página 237, nós temos o número 1, que está pedindo para observar essa imagem aí ao lado. Então, essas atividades que nós vamos corrigir agora são de assuntos que nós já vimos anteriormente em outras aulas, tá? É tipo uma revisão importante também fazer, tá? O que está indicado em A? Nós temos ali a figura do menino e ele está com uma letrinha ali em cima, né? Então, o que está indicando aí essa letra A? Está indicando a sombra da criança, né? Uma criança e tem uma sombra ali. Então, essa letra A está indicando a sombra dessa criança. Letra B. A criança atua como corpo opaco, translúcido ou transparente? Então, está como corpo opaco. Por quê? Porque ele está impedindo o corpo da criança, está impedindo a passagem da luz que incide nela, tá? Então, a luz está indo nela, mas como ela está na frente, está incidindo essa luz de ultrapassar, tá bom? Então, está projetando a sombra do menino. Número 2. Observe a imagem ao lado. Letra A. Identifique cada um dos materiais utilizados na imagem como opaco, translúcido ou transparente, tá? Então, nós temos duas aí espaços para a gente colocar. E tem o lá de cima tem uma seta que está diretamente para o material para uma pessoa, que a gente sabe que é uma pessoa, mas a gente não consegue ver nitidamente essa pessoa. Então, a gente pode dizer que é translúcido. E o de baixo, ele está indicando a um material, tá? Não está dizendo que é um vidro, é um material. Então, podemos dizer que é opaco, tá bom? Porque é um material que está bloqueando essa luz, tá? A passagem dessa luz, ok? E letra B. Converse com seus colegas sobre o motivo de não conseguirmos enxergar nitidamente a pessoa na imagem, tá, gente? Isso ocorre quando o material de que é feita essa porta de vidro, né, em sua maior parte é translúcido, tá? Ela permite a passagem de luz, mas não conseguimos enxergar nitidamente, tá bom? Número 3. Sobre o som, escreva V para as afirmativas verdadeiras e F para as falsas. O som pode ser produzido pela vibração de um objeto que, por sua vez, faz vibrar o ar ao redor dele? Verdadeira. Tia Cris deu até o exemplo do ventilador, né? É o segundo aí. Nos instrumentos musicais de sopro, as ondas sonoras são produzidas pela vibração das cordas do instrumento? É falsa, porque o instrumento de sopro são as ondas sonoras que são produzidas pela vibração da coluna de ar no interior delas, tá bom? A terceira, as ondas sonoras são percebidas pelo ser humano principalmente por meio das orelhas? Sim, né? Nós escutamos, nós percebemos os sons. Os sons são todos iguais? Os sons não são todos iguais, tá? Cada um tem sua característica diferente, tá bom? Número 4. Ligue cada um dos animais apresentados a seguir às informações corretas de acordo com a legenda abaixo. Então, nós temos azul, que é a locomoção, amarelo, que é o revestimento do corpo, e o vermelho, que é a respiração, tá bom? Então, nós vamos identificar o principal meio de locomoção que cada animal utiliza para se deslocar por maiores distâncias, tá? Então, nós temos a garça e a cascavel. Então, a gente vai ligar aí, tá?
A garça, ela voa, ela tem penas e a respiração dela é pulmonar, tá bom? A cascavel, ela rasteja, ela tem escamas e também a respiração dela é pulmonar, tá bom? Então, número 5 é um desafio aí, hein? Leia as dicas e descubra a qual dos animais do quadro abaixo elas se referem. Então, vamos lá. Vamos ler as dicas, tá? Onça pintada, baleia, minhoca e tubarão. E aí embaixo fala um pouquinho desse animal e vamos ver se você consegue adivinhar. Tem um corpo revestido por pelos e respiro por meio de pulmões. Para ir de um local ao outro, utilizo minhas nadadeiras. Quando tenho fome, alimento-me de outros animais. Quem eu sou? A baleia, tá, gente? A baleia. Muita gente deve ter ficado em dúvida porque falou do pelo, né? E a baleia ela tem um pelo macio, ao toque da sua textura, né? É um ovo, é tipo um ovo duro, sem casca, né? E dá uma aparência assim de borracha. Parece uma pele muito lisa, né? Mas aquilo liso é uma camada de gordura que mantém o calor do corpo da baleia, tá? Especialmente porque elas vivem uma parte das suas vidas em águas muito geladas, tá? Polares. Então, essa gordura ajuda a manter o calor do corpo dela, tá bom? Então, eu acho que isso ficou meio na dúvida, né? Por causa do pelo. Eu espero que vocês tenham gostado dessa aula de ciências, falando sobre os animais, como eles se alimentam, como eles respiram, o corpo, né, deles. E te desafio a um game. Eu fiz um game aí para vocês, um desafio, e vai ficar aberto esse desafio até sábado. Não vale nota, não vale, né, nada em relação à nota. Porém, é uma forma de você estar estudando e aprimorando os seus conhecimentos de tudo que nós falamos sobre os animais. É bem legal. Coloca seu nome lá e participe. Eu vou deixar aqui embaixo na descrição e eu vou colocar também no Google Classroom lá na descrição para você clicar e responder o quiz, tá bom? Um beijo para vocês, fiquem com Deus e até a próxima. Beijo!